4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. O desemprego cresce, perspectiva do mercado de trabalho não. E aumenta o consumo da poupança. Quem ainda consegue poupar está utilizando o dinheiro nos gastos do dia a dia. Preocupação com relação à coleta de lixo. A Monte Azul denuncia que a prefeitura está atrasando o pagamento e a empresa faz operação tartaruga. A empresa, portanto, já compromete com isso a coleta de lixo em Marília. A princesa Mako visita Marília. Daqui a pouco você vai ter informações sobre a visita da neta mais velha do imperador Akihito do Japão. Aliás, depois da chuva forte, onda de calor no Japão. A temperatura chega a 41 graus. Para eles é muito. 80 mortos até agora em razão dessa onda de calor. Você confere também expectativa para as eleições deste ano. Ainda o prefeito Daniel Alonso diz que ainda está pensando se vai aceitar a oferta do governo do estado de um ambulatório de especialidades médicas em Marília. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Promessa não cumprida do governo Temer com relação à reforma trabalhista. Cadê a geração de empregos? O desemprego apavora cada vez mais a população. Armando trabalhou 5 anos numa loja de celulares, mas o negócio faliu. Sem perspectivas de trabalho fixo, virou autônomo. Fiquei procurando um bom tempo e não consegui, na verdade, né? Aí eu tive a ideia, né, de montar alguma coisa para me poder me virar, porque vocês sabem, né, que agora a gente tem que se virar, porque senão o negócio, o bicho pega. Como ele, muitos desempregados passaram a trabalhar por conta própria nos últimos 2 anos. E eles, em média, estão ganhando 33% a menos do que quando tinham carteira assinada, segundo o DIEESE. São pessoas que, no geral, têm um nível de escolaridade também baixo, têm muitas vezes uma situação ocupacional bastante precária, serventes, assistentes, auxiliares. Com uma renda que mal garante a subsistência, 8 em cada 10 desses autônomos não estão contribuindo com o INSS. Essa situação fragiliza o trabalhador e também coloca em risco o próprio sistema previdenciário. O nosso sistema é de repartição. Quem está hoje trabalhando contribui para a Previdência e esse recurso paga as aposentadorias de quem hoje estão aposentados. Os aposentados em 2030 serão financiados por aqueles que estiverem no mercado de trabalho em 2030. Se nós diminuirmos o número de pessoas que entram no mercado de trabalho de forma contributiva, diminuímos a capacidade do Estado de financiar quem está aposentado. Para o diretor técnico do DIEESE, a solução para reverter esse cenário está nas urnas. É preciso analisar as propostas que os candidatos têm para investir em infraestrutura e reaquecer a economia. 65% da nossa dinâmica de crescimento está associada ao mercado interno. Gerar emprego, renda, transferência de renda, políticas sociais tem um efeito multiplicador muito forte do nosso crescimento. Não há outra saída que não seja o crescimento, hoje com equilíbrio ambiental e com justiça social. Achar esse equilíbrio não é uma coisa fácil, mas essa é a tarefa que nós temos pela frente. O Centro de Economia da Fundação Getúlio Vargas acaba de divulgar uma pesquisa realmente bastante preocupante. Mercado de trabalho não reage e brasileiros queimam a poupança do dia a dia, ou seja, os gastos do dia a dia. Quem ainda consegue poupar está queimando a poupança no orçamento dos gastos do dia a dia. Com
consultor econômico José Mário Rando, ele docente da área de economia da Unimar, a Universidade de Marília. Rando, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. É claro, preocupa. O senhor comenta. É extremamente preocupante, porque um país precisa ter uma poupança, é claro, que dá uma estabilidade às pessoas e dá uma estabilidade à própria nação. Nós vemos que a Alemanha, por exemplo, foi um dos países da Europa que não passou em crise. Por quê? Porque o alemão é extremamente poupador. Então, tem reservas realmente dentro de uma poupança. As nossas reservas de poupança estão sendo queimadas, ou seja, não só da poupança, como de qualquer pequena aplicação. Quem tem um CDB de valor baixo, um RDB, um LCA, um LCI e a poupança, estão gastando para se manterem. Falou, olha, é o meu complemento de renda ou é a minha opção de ficar mais, sustentar por mais um período. Por quê? Porque a questão do emprego está extremamente negativo, está deficitária. Nós sabemos que houve muito mais demissões em junho do que admissões. Então as pessoas recorrem a esse saldo de poupança para a sobrevivência. Tanto é ruim para as pessoas, quanto é ruim para o país. E a hora que isso acabar, pode dar um efeito dominó. As pessoas acabam não podendo pagar as suas contas e outros acabam não pagando também porque não recebem. Então nós temos uma situação a nível de futuro muito complicada quando você vê as pessoas consumindo a poupança para pagar as suas próprias despesas. Bem, o desafio realmente as urnas, as eleições, só depois de definido o vencedor na eleição presidencial e, é claro, dos governadores, quem venceu também no Congresso Nacional, as bases e tudo mais, a situação tende a melhorar, é isso? Então, aí nós precisamos ver, o grande problema do Brasil é que nós vemos pessoas falando dos problemas do passado e dos problemas atuais, mas nós não vemos uma proposta de governo. Você não vê nenhum presidenciável que tenha apresentado uma boa proposta de governo, nem do centrão, nem de oposição, nem esteja ligado ao centrão, né? Ou nem que seja oposição também, mas você não vê ninguém com uma proposta sólida de governo, uma proposta sólida de reestruturação da nação. E nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que tenha uma proposta com solidez, nós dizemos, olha, se formos por esse caminho, nós vamos sair dela. Existe, por exemplo, uma proposta de uma suposição, né? Uma redução de carga tributária, porém, uma reforma política. Né? Ninguém está pregando isso, porque se alguém pregar isso agora, não se elege. Principalmente com reforma política. E se não estão dizendo isso agora, é porque não poderão fazer depois, porque precisam de alianças. Então, porque o Brasil ande, precisa ganhar alguém que tenha uma proposta definida e que não tenha vínculo com ninguém, que possa agir numa reforma tributária e que possa agir numa reforma política. Esse tem que ser o perfil de alguém que vai ganhar, que não esteja ligado a nenhum partido ou a grandes coligações, para que ele possa agir, porque não adianta nada a pessoa ganhar a eleição e até tem boas intenções, mas está amarrado por 10 partidos, 15, e não adianta, ele não consegue fazer nada, ele não consegue reforma política. Nós temos que ouvir essa proposta. Eu quero fazer uma reforma política. Enquanto isso não acontecer, o país não vai andar. Por quê? Porque o governo gasta muito mais do que arrecada. Para ele gastar menos, ele tem que ter reforma política, tem que ter reforma tributária. Então, é muito sério essa questão e, é claro, que precisa definir a eleição e essa pessoa que ganhe não possa estar preso a um grande número de partidos e que possa agir dentro da reforma tributária e possa automaticamente agir na reforma política. Outra preocupação, 12 milhões de brasileiros estão ligados à renda dos aposentados, pai, mãe, avós, no complemento do orçamento doméstico ou da dependência total desse orçamento. Também, é claro, preocupa, não, Randa? Preocupa muito, porque se nós temos um déficit bem claro, evidente, de admissões,
Nós sabemos que o futuro do INSS não é claro, ele é muito obscuro. Por quê? Se hoje nós temos desemprego, nós teremos uma arrecadação menor. Se nós temos uma arrecadação menor, em algum momento o INSS vai ter que ter problema sério. Embora nós sabemos que o INSS está fundido com a Receita Federal. Ele representa o próprio Brasil. A quebra do INSS significa a quebra da República Federativa do Brasil, porque houve essa fusão com a Receita Federal. Então o governo vai fazer de tudo para poder honrar isso daí. Mas a hora que faltar dinheiro, de fato, ele não tem como pagar. E existe uma dependência das pessoas em relação à aposentadoria. E o que preocupa é que não tem emprego. Se não tem emprego, não está recolhendo. Precisa aquecer o mercado, passar a ter empregos de fato, para que aos próximos anos o INSS possa pagar as pessoas. Se continuarmos nessa situação de desemprego, nessa situação de crise, nós vamos ter uma catástrofe muito séria dentro do INSS, mesmo que ele represente o governo. A dica, então, para a população, só para a gente concluir. A dica realmente é nós gastarmos exatamente só o que nós precisamos gastar, porque nós não sabemos quando que vai reagir. Antes de que se eleja alguém que tem uma proposta e que essa pessoa comece a pôr o país nos trilhos, evidentemente que não vai reagir. Nós sabemos que esse ano não tem reação, não tem possibilidade nenhuma. Nós já falamos isso no início do ano, que nós teríamos Copa, depois nós teríamos eleições, tal. Se alguém que ganhar tiver uma proposta plausível, uma proposta clara e comece a colocar em andamento, as coisas só começam a andar no ano que vem. Então a dica realmente para a população é comprar só o que precisa comprar, é poupar o máximo possível, porque nós não sabemos como ficam os próximos meses. Nós sabemos que junho foi extremamente deficitário entre admissões e demissões. Teve muito mais demissões do que admissões. Então nós sabemos que o desemprego é muito alto e não sabemos como pode ficar daqui para o final do ano. A tendência realmente daqui para o final do ano é piorar e não melhorar. Então a dica para a população é gastar só o que precisa e agir dentro assim de um planejamento realmente. Quanto que eu ganho, até onde que eu posso gastar, o que eu posso fazer e não fazer nada que esteja fora do seu orçamento. Muito bem. Obrigado ao consultor econômico e também docente universitário José Mário Rando. E o Fundo Monetário Internacional acaba de reduzir a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Brasileiro, para este ano, agora para 1,8%. O INSS está convocando novamente aposentados e, atenção, aposentados pela aposentadoria pela invalidez ou quem recebe o auxílio doença. É muito importante isso porque a ordem do presidente Temer é cortar ao máximo o benefício. E quem receber a convocação não adianta fugir, tem que comparecer, leve laudos médicos para o confronto com os médicos peritos. O INSS estima revisar mais de 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Os beneficiários não precisam ir a uma agência do INSS antes de receber a convocação. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa que vai receber uma carta e a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de 5 dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. Em todo o país, são 2.500 peritos para atender ao mutirão. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia. Na primeira fase da revisão, feita no ano passado, foram quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência com a medida foi de 220 milhões de reais. É uma economia que fica dentro do Fundo de Previdência, permitindo que o INSS possa pagar mais e melhor e para mais pessoas benefícios como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Tá
Tá aí, realmente também preocupa, porque grande parte, segundo os advogados previdenciários, não tem condição de voltar ao trabalho e podem perder o benefício, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Destaques do momento. Polícia Federal indicia 12 pessoas pelo desvio de 600 milhões do Rodoanel em São Paulo. Após falha do sistema, o MEC prorroga inscrições do FIES 2018 até esta terça-feira. Daqui a pouco, a visita da princesa Bako do Japão a Marília. Toffoli assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e prefeito Daniel diz que ainda está pensando sobre a AME, pois é a unidade AME, Ambulatório Médico de Especialidades, em Marília. Já, já.